Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo a mais um programa Palavra Viva. Este sábado, um dia em que nós nos dedicamos a Nossa Senhora, um dia de preparação para o domingo, um grande dia do Senhor. Estamos no período do Advento, né? Já caminhando para o final da primeira semana do Advento, já amanhã começaremos a segunda semana desse anúncio do Senhor que vem, deste momento de luzes, de alegria, mas também de mudança de vida, de preparação para que o menino Jesus nasça no nosso coração, renasça mais uma vez. Hoje nós vamos ler, refletir, rezar um pouco com o Evangelho que está em São Mateus, Mateus 9, né? Capítulo 9 que está. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-as com as seguintes recomendações: ide antes as ovelhas perdidas na casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho é um evangelho que arde o nosso coração ao ouvir. Mais uma vez, Jesus mostra a sua bondade. Mais uma vez, Jesus mostra a sua compaixão. Jesus e seus discípulos andavam pelos povoados, pelas cidades, pelas sinagogas, pregando, curando, fazendo muito. Mas aquela multidão ainda tinha sede. Aquela multidão, mesmo sendo alcançada pela graça de Deus, estavam abatidas, cansadas. Aqui a gente pode imaginar cansados não só do trabalho, mas cansados da falta de fé, da falta de esperança, de tempos difíceis, de famílias com dificuldades, de lutas. E Jesus percebe esse cansaço desse povo. Percebe porque eles estão abatidos, como ovelhas que não têm pastor. E aqui quando Jesus diz da ovelha que não tem pastor, ele quer nos mostrar que as ovelhas, elas são animais que elas precisam ser protegidas. As ovelhas são um bichinho assim que precisam desse cuidado, desse carinho. Né? A gente vê essas cenas de filme, aquelas ovelhas fofinhas, né? Peludinhas. Mas as ovelhas sozinhas, elas não conseguem nem sobreviver. As ovelhas precisam do pastor para guiá-las, precisa do pastor para alimentá-las, precisa do pastor para levá-las para o melhor forma, né? Ali, aquele guia. A ovelha não consegue sozinha. A ovelha se perde sozinha. A ovelha morre sozinha. E aí, esse pastor, né? Esse pastor é aquele que dá todo o sustento para a ovelha. Dá todo o sustento tanto da forma de cuidar para evitar o frio, da forma de prover alimentação. O pastoreio das ovelhas é algo muito usado dentro da catequese de Deus, da catequese de Jesus, para mostrar como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa que esse evangelho nos ensina é a gente se colocar na posição de ovelha, na posição de seres criados e amados por Deus, mas que precisamos ser cuidados, precisamos ser guiados. Sozinhos nós não conseguimos.
Se nós somos ovelhas sem pastor, nós ficamos tristes e abatidas, desanimadas, cansadas, porque a gente vai se esforçar muito para dar conta e mesmo esforçando muito a gente não vai conseguir. A primeira lição desse evangelho é essa. Precisamos nos colocar no lugar de ovelha, nos reconhecer fracos, nos reconhecer abatidos, reconhecer que nós precisamos do pastor. Não é porque é legal, não é porque alguém me disse, mas porque eu preciso de Deus. Eu preciso me colocar nesse lugar de que precisa de Deus. Não é porque Deus faz milagres, não é porque eu preciso de Deus para poder alcançar os meus objetivos, mas é uma simples questão de vida, para ter vida plena. Quando Jesus fala que aquela multidão estava abatida, cansada, a gente imagina as pessoas caminhando já cabisbaixas, com dificuldades, pessoas que sobrevivem, que mesmo com todas as dificuldades da vida vão levando, vão pagando as contas, vão trabalhando, vão levando. Mas que quando você olha nos olhos dessa pessoa, você não vê vida. Você não vê aquela vivacidade, aquela alegria. E era disso que Jesus estava dizendo. Por quê? São pessoas que não reconheciam que precisavam de Deus. Ou se sabiam que precisavam de algo. E talvez não sabem nem explicar o quê. A gente também cai nessas vezes. Às vezes não, muitas vezes. Às vezes a gente precisa de algo, a gente percebe que algo está errado, que nós precisamos de alguma coisa. Mas aí a gente busca lazer, descanso, conforto, dinheiro. Mas na verdade a gente precisa de Deus. A gente precisa ter um coração de ovelha. Um coração como que de criança, que precisa do seu pai, que reconhece que precisa do pai. Que reconhece que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, alimentada, guiada. Tenhamos esse coração de ovelha. Seguindo o Evangelho, Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Aqui Jesus também nos chama a uma oração de pedir ao Senhor que multiplique os dons, que multiplique as pessoas que tenham coragem de dizer sim para Ele. Aqui está a importância que nós, enquanto católicos, enquanto filhos de Deus, precisamos sempre rezar pela messe do Senhor, rezar pelos trabalhadores. Primeiro, para que os trabalhadores que já têm, que já aqui estão, sejam fiéis àquilo que o Senhor pede, sejam verdadeiros pastores. Para que aqueles que são do clero sejam fiéis às promessas feitas, para que aqueles que são religiosos sejam fiéis aos votos feitos, para que os leigos que já têm funções, que já trabalham, sejam fiéis àquilo que Deus espera deles. Precisamos rezar pela messe do Senhor, mas também precisamos rezar pelas vocações. Meu irmão, isso é algo muito sério. Rezar pelas vocações é algo muito sério, nós precisamos rezar. Quantas tragédias, ouso dizer essa palavra, quantas tragédias acontecem porque as pessoas estão em vocações erradas, porque as pessoas não cumprem aquilo que Deus as chamou para cumprir, aquilo que Deus gostaria para elas. Aqueles que eram chamados talvez a um matrimônio e se envolvem em outros caminhos. Enfim, precisamos rezar pelas nossas vocações. No próximo momento aqui deste programa, nós vamos falar um pouco mais sobre as vocações e vamos falar também sobre as graças que Deus espera de nós e que Ele quer distribuir através do sim de muitos, através do sim daqueles que Ele chama. Muito obrigada e já a gente volta.
Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta ao nosso programa Palavra Viva, estamos partilhando o Evangelho de Mateus, Mateus 9, e nós falamos um pouco aqui sobre Jesus, que tinha compaixão das multidões que viam esse povo como cansados e abatidos, como ovelhas sem pastor. Falamos da necessidade, da importância da gente se reconhecer como ovelha, que precisa dos cuidados, dos carinhos, que precisa do afeto do Pai. E também começamos a falar um pouco sobre a necessidade de rezar pelas vocações. Quão é importante rezar para que as vocações se cumpram e sejam fiéis àquilo que o Senhor quer. Cada um de nós tem uma vocação. Alguns são chamados ao matrimônio, outros são chamados a diferentes formas de celibato, seja na vida religiosa, freis, freiras que fazem os seus votos de castidade, pobreza, obediência, que ingressam em ordens religiosas, sejam também aqueles que são chamados ao clero, ao sacerdócio, para serem padres, para compor isso. Outros são chamados como leigos, aqueles vocacionados ao matrimônio, a constituir uma família, a ser pai, ser mãe, educar os filhos. Como também aqueles celibatários que são chamados a dar a sua vida inteira para Deus, enquanto leigo mesmo, para estar ali no meio do povo. São inúmeras as vocações, e a vocação nada mais é do que o meio que o Senhor determina, no meio que o Senhor escolhe, para que você consiga se aproximar mais de Deus. O objetivo final de todo mundo, meu, seu, é amar a Deus sobre todas as coisas e conseguir ser mais de Deus. A vocação nada mais é que o meio, o caminho. A gente brinca às vezes que a vocação é aquela roupa, é a roupa que me serve. Às vezes a gente vai numa loja, a gente experimenta várias roupas, mas tem aquela que me serve. Deus, ele é como se fosse uma roupa que a gente faz na costureira, sob encomenda. Ele tem aquela roupa que me serve, aquela roupa que me é adequada, aquela vestimenta adequada. Eu não sei, mas eu pelo menos toda vez que eu vou numa loja, que eu preciso comprar uma roupa, ela nunca fica perfeita. Sempre é necessário um ajuste. Sempre precisa dar uma barra, apertar no lugar. E aí Deus costura para nós uma roupa que é perfeita no nosso corpo. Ou seja, que é um meio adequado, que é um meio que vai nos ajudar, que vai nos levar. É o nosso caminho que vai nos levar a ser mais de Deus, a ser mais dele. E aí que está a beleza da nossa igreja, porque os meios são vários, os caminhos são vários, mas precisamos ser pessoas de oração, precisamos ser pessoas que garra com Deus, que reza, para poder ouvir do Senhor qual o caminho que Ele quer para nós. Qual que é o nosso meio, qual a roupa que nós vamos vestir, qual o caminho que nós vamos usar para poder chegar àquele objetivo final que todos nós temos em comum. Por isso é importante rezarmos e pedirmos a Deus pela nossa vocação, a vocação pessoal, a minha, para que eu entenda o que Deus quer de mim, para que eu entenda o caminho que eu devo percorrer, mas também por toda a humanidade, por todos aqueles que são chamados ao serviço do Senhor, para que eles também passem pelos caminhos certos. Infelizmente, às vezes casamentos
chegam ao divórcio, chegam ao fim. Não é o que Deus sonhou. Infelizmente, às vezes, pessoas que se consagram, sacerdotes, não ficam lá, porque não era aquilo que Deus queria, não era o meio que o Senhor escolheu lá muito tempo atrás. Faltou escuta, faltou experiência com Jesus. Mas rezemos, meus irmãos, rezemos. Tenhamos a coragem de interceder por esses irmãos, pela nossa igreja, para que as pessoas consigam ser fiéis às vocações que o Senhor os coloca. Continuando aqui, Jesus chamou os seus discípulos e deu-lhes poder de expulsar demônios, de tirar os espíritos maus, de curar as doenças e as enfermidades. Ou seja, Deus distribuiu os dons dele, as graças dele, né? A gente fala muito assim, fulano curou fulano. Não, Deus curou fulano através da pessoa. E foi isso que o Jesus fez aqui. Jesus chamou os seus discípulos para que através dos seus discípulos a cura de Deus também chegasse a muito. E talvez Jesus está te chamando a fazer algo parecido hoje. Talvez Deus não te chama, Jesus não te chama a expulsar um demônio de alguém, mas te chama a levar uma conversão. Jesus talvez te chama a discipular para Ele, a fazer, esses caminhos, a buscar essas ovelhas, buscar as ovelhas que estão perdidas. Será que o Senhor tem te chamado e você tem conseguido? Alguns Deus chama de um jeito, outros de outro. Aqui a gente fala muito da vocação, né? Mas tenha coragem, meu irmão, tenha coragem de ouvir o que Deus quer, de ser fiel ao que Deus quer. E ouvir esse Senhor e se colocar à disposição dele. Mas aí Jesus continua. Ele dá, Ele distribui ali esse poder, essa missão de ir e levar a graça dele, levar os milagres dele, aquele que os discípulos alcançarem, porque as multidões eram muitas. Então precisava meio que distribuir o trabalho. E Jesus faz isso até hoje. Quantos de nós somos chamados a fazer esse esforço de distribuir, de levar às nações aquilo que o Senhor pregou para nós, aquilo que Jesus já nos ensinou e revelou até hoje. E aí Jesus não simplesmente distribui os dons, mas Ele dá recomendações. Toda vez que o Senhor nos pede, nos dá algo, seja um dom, seja um trabalho, um serviço, Ele nos dá recomendações. E para que esse serviço dê certo, a gente precisa ser fiel às recomendações de Deus. Ele diz para os seus discípulos: ide primeiro as ovelhas perdidas na casa de Israel. Em vosso caminho anunciai que o reino do céu está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graças deveis dar. Ou seja, Jesus diz direitinho o que ele espera, o que ele queria que eles fizessem. Não era para fazer mais e nem menos. Primeiro, eles precisavam buscar as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, eles primeiro precisavam anunciar para os judeus, para o povo que era lá da promessa de Abraão, aquele povo que já sabia que o Messias estava para vir, e acordar eles, falar: ei, o Messias está aí, o reino do céu está próximo. Sabe aquelas promessas, todas aquelas profecias ensinadas, elas estão se cumprindo. Hoje o Senhor nos chama primeiro, não que nós não temos que anunciar Jesus aos pagãos, não é isso. Mas primeiro nós precisamos ir àqueles que estão inseridos na igreja, aqueles que às vezes viveram um batismo. Quantos você conhece, meu irmão, que foi batizado, que fez primeira comunhão na sua infância? Alguns fizeram até a crisma, mas ficam meses sem uma missa, sem frequentar a igreja. Aqueles que não têm Jesus no seu coração, aqueles que não vivem a religião, não vivem aquilo que o Senhor pede. Jesus pede primeiro: ide primeiro as ovelhas perdidas. Anuncie que o reino está próximo. Depois Jesus continua: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Claro, não podemos pegar isso aqui no sentido literal. Não são todos nós que vamos curar doentes, ressuscitar mortos.
mas nós podemos ser canal de Deus na vida, canal da graça de Deus. Anunciar e através do nosso anúncio pessoas alcançarem as curas, ressuscitarem de uma vida morta. Quantos hoje vivem uma vida morta? Que vivem uma cultura de morte, que só pensam em coisas que levam à morte. Precisamos trazer vida para aqueles que estão ao nosso redor. E também a purificação dos leprosos. Hoje, a lepra já é uma doença que tem cura, né? A ciência já desenvolveu isso. Mas quantas pessoas trazem situações interiores, situações de dores, de traumas, que precisam de purificação, que precisam da experiência com Deus para serem purificadas. Por isso nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Precisamos viver essa realidade. Precisamos tomar posse disso que o Senhor confia àqueles que são chamados a ser discípulos. E aí vem a última recomendação. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não podemos cair naquela tentação do mundo. Mas o que eu ganho com isso? Você já ganhou, você já foi salvo. Deus já morreu na cruz por você. A sua recompensa você já tem, que é a promessa do céu. Você não precisa de mais nada. E o que você precisar, Deus vai te dar. Faça, por amor a Deus. Por amor a Deus e por desejo da vontade de Deus, faça aquilo que Deus te confia. Então, meus irmãos, peçamos a Deus essa graça de interiorizar, de ter uma visão mais espiritual das coisas, para que o Senhor chegue ao nosso coração, transforme o nosso coração e que nesse advento, com a intercessão de Nossa Senhora, a mudança, a conversão alcance a nossa vida, o nosso interior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada pela sua participação e acompanhe sempre conosco o nosso programa Palavra Viva. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.